Que a paz do Senhor Jesus seja em todos os corações aqui presentes. Estava Jesus em Cafarnaum, fazendo o que era natural em sua romagem terrena. Ensinava, consolava, esclarecia, curava, no seu trabalho incansável de socorrer a humanidade. Encontrava-se o Mestre na pequena Cafarnaum, em uma casa que o recebera para uma jornada naquelas instâncias. E naturalmente nós imaginamos que esta casa, dada a fama do trabalho de Jesus, essa casa se encontrava repleta de pessoas que traziam o coração cansado, oprimido, e buscavam de alguma sorte uma referência para os seus males serem de alguma forma amenizados. A casa estava repleta e a movimentação era grande. Na região fronteiriça, a casa, do lado exterior, uma outra pequena multidão se avolumava, porque todos, afinal, tinham intenções de encontrar com Jesus. O número crescido de pessoas gerou, então, uma grande multidão, interna e exterior à casa. Alguns metros dali estava um paralítico. Ele observava toda a movimentação e guardava em si uma certeza de que, se fosse capaz de chegar até o Mestre, ter com ele pessoalmente, por certo, o rabino da Galileia seria capaz de curá-lo. E esta confiança no paralítico fazia-se notar pela fé com que ele aguardava este momento de encontrar com Jesus. Mas, naturalmente, ele estava diante de uma posição pouco confortável para chegar até Jesus. Além da multidão, que já seria um problema, ele era paralítico e não conseguiria sozinho chegar até lá. Alguns amigos dele, que estavam ali, próximo dele, notaram o conflito interno do paralítico, porque sabiam que ele tinha uma fé, que ele tinha vontade de estar diante de Jesus e que cria piamente que ele poderia curá-lo, mas entendendo a dificuldade de se locomover até lá, também compreenderam a tristeza que se assomava daquele homem. Nesse instante, os amigos tiveram então uma ideia. Tomaram uma maca improvisada, pegaram o paralítico e o colocaram sobre a maca. E cada um, segurando em uma das pontas da maca improvisada, foram então, num esforço hercúleo, rasgando a multidão na distância que separava o local onde estavam da casa onde estava Jesus. Driblando, pedindo licença, forçando a passagem, chegaram à porta da casa. Porém, ali estacaram, porque é de se imaginar que, se fora difícil levar o paralítico de onde estavam até a porta da casa, por certo seria impossível entrarem pela porta da frente com uma maca em 4 para chegar até Jesus. Então, novamente, o paralítico se entristece vendo a dificuldade de ter o seu objetivo atingido. Mas os amigos não desistiram. Subiram ao telhado, tomaram de algumas cordas, ataram as pontas da maca
e içaram, puxando a maca para o telhado. Quando chegaram lá, improvisaram uma abertura no telhado. Com muito jeito, colocaram a maca e foram descendo as cordas de maneira harmônica. E quando o paralítico menos esperava, eis que ele estava diante de Jesus. E Jesus, salientando a fé do paralítico, a sua convicção, olhou, fez uma demonstração verbal e facial e vibratória, provavelmente, da alegria em notar a fé do paralítico, e o curou. O próprio paralítico tomou a maca sobre os braços e saiu da casa cantando louvores a Jesus e caminhando. Esta passagem passou para a posteridade, para a cristandade, daqueles dias até hoje, como um dos maiores exemplos de fé da passagem de Jesus pela terra. Porque, é verdade, o próprio Jesus salientou a fé que o paralítico teve nele. Então, a passagem do paralítico de Cafarnaum tornou-se para a cristandade um símbolo da fé. Porém, Emmanuel, então, guia espiritual de Francisco Cândido Xavier, em uma de suas obras, assinalando a grandiosidade desse momento, enxergou algo mais do que nós fomos capazes de enxergar. Ou seja, que além de um exemplo, um símbolo da fé, esta passagem guardava alguma outra mensagem implícita. E faço aí um adendo antes de continuarmos, a dizer que, na verdade, Jesus, sendo o espírito da escala que é, e sendo o Evangelho a expressão do seu pensamento, até onde foi possível decodificar o seu pensamento, é sempre bom lembrar que quanto mais evoluirmos, tanto mais seremos capazes de observar e absorver novas nuances do pensamento de Jesus, implícitas nas letras, no espírito da letra, e não na letra do que está escrito. André Luiz chega a assinalar esta verdade através da convicção, em uma das obras também da sua série, dizendo assim, que nós devemos nos embasar mais no espírito dos princípios evangélicos. Ou seja, porque nós ficamos presos à letra que mata e fazemos uma inversão de valores. E isso, naturalmente, é uma tendência humana, dado ao nível de consciência em que estamos. E acontece em todos os setores, inclusive na própria mensagem espírita, ainda lida e defendida a partir da letra, e não do espírito. Assim, tendo Emmanuel estudado este mesmo momento belíssimo do Evangelho, diz ele, que além de um inegável exemplo de fé, existe aí uma outra mensagem. E a mensagem que Emmanuel assinala é a seguinte: a de que, para chegarmos a Jesus, nós precisaremos de nossos amigos. Não podemos negar também essa verdade. O paralítico tinha fé, é verdade. Uma fé imorredora, é verdade. Esperou cada segundo até ser beneficiado, é justo. Porém, ele não teria feito isso se não fossem os amigos. Daí chegamos a conclusões acerca das relações humanas, acerca dos sentimentos que nós mobilizamos em nós nestas relações. Quando falamos, por exemplo, de amor, temos visões diferenciadas
da expressão do amor, dado ao mesmo motivo que já comentamos, o nível de consciência de cada um de nós. Portanto, o amor, ainda para nós, é uma lição que deveremos aprender, que deveremos aprofundar, para conhecê-la de maneira mais integral, porque, na verdade, a nossa essência toda se embasa no amor. Nós somos um ato de amor de Deus e não vivemos ainda como tal. Imaginemos que nós estivéssemos fazendo aqui uma pesquisa. Aliás, não vamos imaginar, vamos fazer a pesquisa, né? Todos vocês que estão aqui são, por assim dizer, incluindo nós mesmos, uma amostragem do que a população humana oferece hoje para o planeta. Então, se pudéssemos fazer uma pesquisa aqui, poderíamos dizer que estaríamos fazendo essa pesquisa no mundo, porque nós não fugimos à média evolutiva do mundo. Então eu vou fazer uma pergunta. E essa pergunta é bom salientar que ela tem algumas particularidades para a resposta. E essa resposta deve levar em conta que nós estamos em um mundo de provas e expiações, onde ainda existem crimes, traições, suicídios, mortes, homicídios, existe toda sorte de vícios, fazendo parte do nível evolutivo que nós representamos. Então, quando vamos dar uma resposta, é muito interessante que primeiro nós nos situemos para depois oferecer a resposta. Porque senão a resposta fica sempre evasiva, ilusória, muitas vezes hipócrita. Então a pergunta é a seguinte: lembrando desse fato que nós estamos em um mundo de provas e expiações, qual seria a mais sublime aplicação do amor em um mundo de provas e expiações? Não estamos falando de anjos. Qual seria a mais sublime aplicação do amor em um mundo de provas e expiações nas relações naturais das criaturas? Se eu perguntasse isso no mundo, eu acredito que a resposta seria a mesma. É o amor de... Pode falar alto. Amor de mãe. Quem concorda que é o amor de mãe, por favor, levante a mão. Ótimo. E realmente é isso. Se eu saísse por aí fazendo essa pesquisa nas ruas, pelo menos de cada 10 pessoas, eu tenho certeza que 8 ou mais responderiam assim. Que é o amor de mãe. É a média da nossa compreensão. Lembremos que a pergunta é: qual a mais sublime aplicação do amor em um mundo de provas e expiações? Pois é, mas Jesus não concordava com esse pensamento. Para ele, não era a mais sublime aplicação do amor em um mundo de provas e expiações o amor de mãe. E nós vamos falar alguma coisa sobre isso para compreendermos melhor o porquê, na visão crística, não era esse o fiel da balança nessa pergunta. Por uma razão simples. Quando nós falamos do amor de mãe, estamos falando sem dúvida nenhuma de um amor sublime. Mas prestem atenção na pergunta: qual a mais sublime? O amor de mãe é uma sublime aplicação do amor, mas a pergunta não foi essa. Mas vamos descobrir o porquê não é a mais sublime. O amor de mãe guarda em si alguns conteúdos que vão além da questão do sentimento elevado. Vamos dar um exemplo para ficar mais simples, mais didático. Imaginem uma fêmea animal, por exemplo, uma cadela. Quando ela tem os seus filhotes, se você não conhece, se ela não te conhece, se você não tem uma relação com esse cachorro, com essa cadela, e você vai se aproximar e tomar um dos filhotes dela, o que ela faz? Ataca? Ela defenderia o filhote com a própria vida? Defenderia. E nós podemos dizer que isso que ela faz é por amor? Por
instinto. E é real. Ela não faz isso por amor como nós compreendemos, por uma razão muito simples. O Evangelho diz: quando nós estamos nessas fases mais primárias, os sentimentos estão sendo trabalhados. Primeiro nós temos uma disposição instintiva. Quando evoluímos um pouco mais, diz o Evangelho, que nós começamos a desenvolver as sensações, no que diz respeito aos sentimentos. Um pouco mais evoluídos, desenvolvemos os sentimentos. E diz o Evangelho que o requinte dos sentimentos é o amor. Então, o animal, ao defender o seu filho, está aqui, agindo por instinto e desenvolvendo esses conteúdos. Porém, a mãe, quando defende os seus filhos, está aqui, nos sentimentos. Muito embora isso seja verdade, diz o Livro dos Espíritos que nós não destruímos os instintos. Nós vamos superando. Tá bom. Sendo assim, nós podemos dizer que o amor de mãe leva em si conteúdos instintivos? Leva. Bom, daí porque Jesus assinala não ser o amor de mãe a mais sublime expressão de amor no mundo de provas e expiações. Muito embora eu saiba que isso pode causar algum tipo de constrangimento, mas eu não acredito nisso, Adalberto. Eu acho que você está enganado. Bom, primeiro que os dizeres não são meus, né? Estão lá no Evangelho. Mas nós podemos fazer uma outra pesquisa, né, por amostragem, de maneira muito simples. Vamos fazer uma pergunta e vocês levantem as mãos para responder, para que nós possamos concatenar as ideias, ok? Estou vendo aqui muitas senhoras, mulheres, e tenho certeza que a grande maioria é mãe. Tenho certeza. Então eu vou fazer uma pergunta para que vocês respondam. Mães. Aquelas que estão aqui, que são mães, e que amam os seus filhos, por favor, levantem as mãos. Ok, podem abaixar. Agora uma segunda pergunta para nós enfatizarmos a lição. Aquelas que estão aqui e são mães, e que amam os filhos dos vizinhos, como amam os seus, por favor, levantem as mãos para eu rir. Vou ter que rir. Não é? É óbvio que isso não é uma expressão real. Né? Nós não amamos os filhos dos vizinhos como amamos o nosso. Digo mais, nós nem conseguimos amar todos os nossos filhos de igual maneira. Sem hipocrisia. No mundo de provas e expiações, onde se alguém é anjo, está escondido debaixo da camisa as asas. Porque nós realmente não temos essa expressão de sentimentos. E está dentro da normalidade. Isso é o estudo da psique humana, da condição evolutiva. Está dentro do nosso nível de consciência. Então Jesus, que era mestre, e ainda o é e será mestre planetário, tutor do nosso planeta, do nosso sistema, como ele poderia assinalar como a mais sublime expressão de amor no mundo de provas e expiações, o amor de mãe, sendo que, obviamente, nós temos conhecimento que existem mães que abortam, existem mães que abandonam os filhos, não existem? E o mestre planetário ia citar essa situação como a mais sublime expressão do amor? É ilógico, concordem comigo. Porque se existem mães que dão a vida pelos filhos, existem mães que tiram a vida dos filhos. Mas então, para Jesus, qual seria a mais sublime expressão do amor no mundo de provas e expiações? Nós encontramos textualmente isso em João, no Evangelho tradicional. João, capítulo 15, versículo 13. Diz o Mestre: não há maior amor do que aquele que dá a vida pelo amigo. Palavras de Jesus, salientado por João, o evangelista. Não há maior amor do que aquele que dá a vida pelo amigo. Entendendo aí, meus irmãos, que quando Jesus se utiliza dessa força de expressão, dar a vida,
Ele não está querendo dizer que nós vamos ter que sempre dar a vida pelo amigo para estar sublimado na relação. O dar a vida significa ir ao extremo do sacrifício pelo amigo. E essa é a disposição do pensamento crístico sobre as relações humanas. Não há maior amor do que aquele que dá vida pelo amigo. Mas por que Jesus teria colocado essa expressão como a mais sublime? Nós vamos ter que remontar ao estudo de alguns preceitos aprendidos, dentro da doutrina e fora dela, para compreender o porquê disso. Nós vamos ter que falar, dentro das leis divinas ou naturais, das leis da afinidade e não afinidade ou desafinidade. Porque disso vai decorrer a compreensão desse momento do Evangelho, desta máxima de Jesus. A lei de afinidade é aquela que faz com que nós, ao estarmos próximos de alguém com quem temos afinidade, sintamos vontade de estar próximo da pessoa. Aliás, mais do que isso, a pessoa não só não nos incomoda, mas ela nos atrai. E nós buscamos a presença da pessoa e sentimos até felicidade quando isso acontece. Lei da afinidade. E o contrário é verdadeiro. A não afinidade é quando nós não sentimos bem de estar próximo da pessoa. Volto a dizer, sem hipocrisia. Porque eu sou espírita, eu amo todo mundo, é mentira. Nós não amamos todo mundo, temos dificuldade até de nos amar. Então, estamos num momento de crescimento espiritual e precisamos ter respostas claras para os nossos questionamentos íntimos. Quando a nossa consciência nos foca, não há mais para onde correr. Não há mais máscaras no cabideiro da hipocrisia. Nós começamos a ter que enfrentarmos. E daí aprender a nos amar do jeito que somos. Para decidir o que queremos ser. Ainda, mesmo no movimento espírita, há uma grande luta entre o ideal e o real. O ideal, somos todos irmãos, nos amamos, papapá, isso é o ideal. É para onde nós vamos. O real, temos dificuldades relacionais, tem pessoas com as quais não somos afinizados e tem mais do que isso até. Assim sendo, compreender a lei da afinidade é compreensão para o pensamento de Jesus. Quando estamos próximos de uma pessoa que temos afinidade, nós ficamos 1 hora perto da pessoa e vamos olhar no relógio, meu Deus, já foi 1 hora, parece que faz apenas 5 minutos que estamos próximos daquela alma querida. E quando estamos próximos de alguém que não é afim? 5 minutos vira 1 hora, não é? A gente fica olhando o relógio, se ajeitando na cadeira, olhando para o lado, ela falando, a gente olhando para o lado, não é? E querendo que passe logo para a gente sair da situação. Isso nos leva a uma outra situação. A lei de afinidade e não afinidade nos leva a uma situação também muito interessante no que diz respeito à atração e repulsão dos fluidos e das partículas. Então vamos imaginar aqui o sujeito número 1 e aqui o sujeito número 2. Para que nós tenhamos uma relação, vamos pensar pelo menos em 2 pessoas, né? Tá certo que pode ser até desencarnado, mas está ali, número 1 e o número 2. Quando há afinidade, antes disso convém lembrar que todos nós que estamos aqui, temos o nosso campo vibracional. É a soma, a expressão da nossa vibração pessoal, do que pensamos, do que sentimos, das energias mais densas ou menos densas, forma o nosso campo vibracional. Então, vamos dizer que o sujeito número 1 tem o seu campo vibracional, o sujeito número 2 tem o seu campo vibracional. Tá.
Vamos falar da primeira situação, quando o sujeito tem afinidade. Quando o sujeito tem afinidade, o que ele sente em relação ao 2, que ele sente, determina o que ele pensa. O que ele pensa, o que diz a doutrina espírita, o que nós pensamos da qualidade, sentido e direção aos fluidos, às partículas que nós emitimos. Porque o fluido cósmico universal, ele é sensibilizado pelo pensamento. Os espíritos criam como? Com pensamento. Então, quando eu sinto alguma coisa, no caso afinidade pelo 2, eu penso alguma coisa e eu dou qualidade, sentido e direção aos fluidos, que emito, as partículas que emito. Assim também o número 2, sente, pensa e emite. Tá. Quando há afinidade, o que esse emite, o outro absorve. E vice-versa, esse absorve. Interessante lembrar que quando a afinidade é muita, a gente não só absorve, a gente atrai. A afinidade em qualquer situação, tá, gente? A afinidade pode ser no vício também. Tá bom. E quando não há afinidade? É só pensar no contrário. Sinto, penso, emito, bate, volta. Sinto, penso, emito, bate e volta. Não há prazer, porque quando há a atração de partículas, de fluidos, porque pensamos, sentimos e pensamos de maneira convergente, nós sentimos um prazer implícito em estar próximo daquela pessoa. Há uma alegria, e é tão interessante isso, que quando as almas são realmente afins, elas falam e se entendem. Às vezes, a pessoa, quando tem afinidade, fala uma palavra, o outro já sabe o que é que ela quer passar. Entendeu a mensagem. Eu digo mais, às vezes ela não fala nada, um olhar, e é suficiente para que o outro determine os seus sentimentos. E quando não há afinidade, a esposa tenta convencer o marido, pega o dicionário, usa todos os vocábulos e tem a sensação de que ele não entendeu nada, e vice-versa. Porque não há a afinidade. Daí nós compreendemos porque o mestre Nazareno disse: não há maior amor do que aquele que dá a vida pelo amigo. Ele não podia dizer outra coisa, gente. Porque tudo isso e muito mais que nós vamos aprender está implícito nessa verdade, nas relações humanas. Então voltamos à questão da mãe. Agora nós compreendemos. Nada impede que a mãe seja uma grande amiga de seu filho. E aí ela seria a mais sublime expressão do amor. O que Jesus quer nos mostrar é que não são os títulos temporários, as condições humanas que determinam a expressão do amor, mas são coisas que estão além das condições humanas. Nesse particular, uma mãe pode ser uma grande amiga dos filhos, o pai, um grande amigo, os cônjuges, grandes amigos. Eu posso ser não tão amigo de meu filho e ser um grande amigo do filho do meu vizinho. E não tem como mudar isso. Por mais que contrarie as minhas opiniões, que me gere culpa, está dentro da realidade. Isso é o real, não é o ideal. Dado a isso, compreendemos a mensagem de Jesus. Mas ficamos a pensar, mas escuta, se é assim com os nossos amigos, o que nós vamos arrumar com os nossos inimigos? Mas Jesus tem receita para tudo. É nós que buscamos respostas onde elas não existem. Porque Jesus também disse: amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeia. Orai pelos que vos perseguem e caluniam, para que possas ter uma longa vida e para que possas ser filho de Deus que está nos céus. A receita do mestre: amor aos inimigos.
Porém, o estudante não muito atento pode ficar confuso. Mas como é que lá em João ele diz que não há maior amor do que aquele que dá vida pelo amigo, e depois ele diz que eu devo amar o meu inimigo? Parece um contrassenso? Não é. A doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, mostra a qualificação do que é amor ao inimigo. Porque Jesus não poderia, sendo o mestre que é, pedir que eu dedicasse ao meu inimigo a mesma expressão que hoje eu consigo dedicar ao meu amigo. Seria um contrassenso se ele pedisse isso, e não foi o que ele pediu. Basta que estudemos um pouco para compreender. O amor ao inimigo, gente, está afeto, está ligado ao nosso nível de consciência. O que é nível de consciência? Cada um de nós aqui, a humanidade em si tem um nível de consciência comum, mas se separarmos, cada um de nós tem um nível de consciência próprio. O que é o nível de consciência? É a percepção que nós temos da realidade externa e interna. É até onde eu aguento ou me aprofundo na concepção de mim mesmo e, naturalmente, na decorrência das minhas relações. É o que eu enxergo. Até onde eu consigo enxergar, dentro e fora de mim, oferece a mim um nível de consciência. X, cada um tem o seu próprio, porque é fruto do trabalho evolutivo. Esse nível de consciência determina nossas ações, sentimos o que pensamos. Portanto, o amor ao inimigo também está ligado ao nosso nível de consciência. Sendo assim como cada um de nós tem um nível de consciência, a lei divina observa cada um de nós a partir do nível de consciência. Exemplo, estamos aqui numa palestra. Digamos que uma tribo ainda não encontrada na floresta amazônica, que fossem canibais. Nesse instante, caísse um piloto de um avião, ainda vivo, eles matassem o piloto e o devorassem. Diante da lei divina, essa atitude deles tem um peso. Mas se nós sairmos daqui agora, e ali na frente uma discussão por causa de carro, dermos um tapa no rosto de alguém, vai pesar muito mais na lei divina do que o canibal ignorante que devorou o outro. Porque isso está afeto ao nível de consciência. Então, o amor ao inimigo está ligado ao nível de consciência de cada um de nós, ou seja, cada um de nós vai expressar o que consegue no amor ao inimigo. Então, para uns, o amor ao inimigo vai ser uma coisa esquisita, ele vai dizer assim, fulano me fez isso, eu nunca mais olho na cara dele, não quero mais conversa daqui para o final da encarnação. Aí nós, como bons espíritas sublimados e angelicais, de cara vamos julgá-lo, né? Onde já se viu falar isso? Em vez de estudar o Evangelho, né? De aplicar o Evangelho na vida prática, está aí falando que nunca mais vai conversar com o outro. Isso é falta de compreensão. Quando Jesus disse assim, não julgueis, nós imaginamos um monte de motivos pelo qual ele teria dito isso. Mas um para mim é muito claro. Jesus, de uma maneira muito clara e profunda e delicada, nos disse, não julgueis, porque você não tem competência para julgar. A nossa realidade é que nós não temos competência evolutiva para julgar. É a grande realidade. Porque para julgar o ato de um sujeito, eu tenho que estar consciente do nível de consciência dele. Não tenho essa consciência nem do meu. Como eu posso julgar o próximo? Então o sujeito que você está julgando, dizendo assim, por que ele não vai fazer evangelho, é uma criatura inferior, ppp. Esse sujeito, nessa encarnação, que diz assim, eu não vou conversar com ele até o final da vida, na última encarnação, que levou 400 anos, por exemplo, ele retornar a reencarnar, dado ao nível de periculosidade do sujeito, quando alguém fazia a mesma coisa que fez nessa encarnação, há 400 anos atrás para ele, ele mandava degolar o sujeito. Aí eu pergunto para você, quem diante de um ato, na última encarnação, cortava a cabeça
e nessa ele só diz, eu não vou conversar mais, ele evoluiu ou não? Olha como é que muda. Incompetência de julgamento. É o que nos cabe. Saímos do centro espírita, fazemos um excelente trabalho de divulgação do Evangelho, chegamos em casa e ligamos a televisão para passar as horas. Uma luta num ringue, 2 sujeitos tronculentos, luta de boxe, né? E se batendo, e supercílio cortado, boca sangrando, aquele festival, e nós acabamos de sair do centro, Evangelho, aquela coisa, e nós olhamos e falamos assim, meu Deus, mas que criaturas inferiores, faz pena de ver. Por que não estão fazendo outras coisas, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Vocês sabem quem que são essas criaturas que nós estamos julgando? Podem ser 2 gladiadores que há 1500 anos não reencarnam, dado ao nível de animalidade que estão em si. Aí, uma mãezinha, porque até os gladiadores, até Adolf Hitler teve mãe. Uma mãezinha chorosa, implorando a bênção de Maria de Nazaré, que por sua vez recorreu à instância superior e orou a Jesus, conseguiu, depois de muito trabalho, planificar uma reencarnação para aquelas 2 almas que estavam nos abismos, abaixo da crosta. E Jesus pensou muito e falou, meu Deus, onde eu vou pôr essas criaturas, esses meus filhos amados? Já sei. Ao reencarnar, vou direcioná-los para o pugilismo, porque dado a agressão que eles carregam em si, não adianta eu querer colocar eles para, por exemplo, cuidar de bebês, não é? De fazer não sei o que, eles não vão dar conta disso, mas eu os amo, eu preciso preparar uma reencarnação para eles. Já sei, eles vão poder extravasar toda essa fúria interna através de um esporte e vão conseguir levar a reencarnação inteira, melhorando, na próxima mais um pouco e na próxima mais um pouco. E Jesus, Maria de Nazaré, a mãezinha deles, todo mundo trabalhando, e nós sentamos na frente da televisão dizendo assim, inferiores, almas perdidas, se fossem como nós, né? Vamos lá, fazendo os nossos trabalhos de caridade. Um sujeito que, como gladiador, cortava o abdômen do sujeito, arrancava-lhe as vísceras, e nessa encarnação ele está só esmurrando, ele evoluiu ou não? Evoluiu. Então o amor ao inimigo está afeta o quê? Nível de consciência. Para uns o amor ao inimigo significará, eu não vou mais conversar com você, e nós não temos como julgá-lo. Nós temos como nos julgar. Isso nós temos. O outro, um pouquinho melhor, diz assim, eu acho que ele estava meio nervoso na hora, eu vou deixar quieto isso, vamos ver o que acontece. O outro, com nível de consciência um pouco melhor, diz assim, sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou começar a orar para ele. Vou vibrar para ver se ele muda, ele deve estar assediado por alguma entidade, ou deve estar com sentimentos confusos. O outro, além de orar, vai ficar feliz com o bem que se sucede ao inimigo. E nós vamos encontrar infinitas posições do amor ao inimigo, dependendo da condição consciencial de cada um. Daí então, nós vamos vendo que as relações humanas têm todos esses particulares, né? Dentro da lógica e da realidade. No nosso livro A Terceira Viagem, que é o nosso segundo livro, quando eu digo nosso é porque é nosso mesmo, não estou querendo parecer humilde não. Meu e dos espíritos, né? Que é uma equipe espiritual que nos intui para escrever. Não leva outro nome, leva o meu nome, mas é um contrato fechado, né? Onde nós fazemos junto. Nesse livro eles apresentam as relações humanas em 3 níveis. 3 níveis de consciência. É só para tornar didático o entendimento, ok? Então temos o primeiro nível das relações humanas, o segundo e o terceiro. Né? No primeiro, em cada um dos níveis, nós vamos encontrar um ato que caracteriza o nível de consciência que o sujeito está, na relação. Então, na relação dele vai ter um ato que vai caracterizar em que nível de consciência ele está na relação. Vamos explicar isso. Primeiro nível de consciência nas relações. O sujeito é
movido pelo ato de tomar. O que é tomar? O que caracteriza o ato de tomar nas relações humanas? Simples. Tem duas pessoas, marido e mulher, por exemplo. Um se julga o centro absoluto do universo, quer dizer, a casca do egoísmo é tanta que ele quer ser o centro absoluto de tudo. Então, ele só toma do outro, só toma. E, obviamente, vai exaurindo o outro. Por quê? Desgasta o outro vibratoriamente, desgasta o outro psicologicamente, desgasta o outro espiritualmente e desgasta o outro fisicamente. Num exemplo simples e corriqueiro, a moça conhece o rapaz e cai de encantos por ele. Aí os dois resolvem assumir uma relação, que hoje não se sabe se é casamento, o que é, mas os dois assumem a relação. E a moça vai linda, exuberante, parece no começo da relação. Você sabe quando você vai à feira e vai comprar maracujá? Tem aquele maracujá lindo, chega até a brilhar, amarelinho, viçoso. É a moça, no começo da relação. Passa-se alguns anos, você já viram o maracujá chupado para dentro, que não tem mais nada, está tudo murchinho. É ela depois de uma relação desse primeiro nível. Pode ser o contrário também, ok? Caracterizado pelo ato de tomar. No segundo nível, o ato é o ato de trocar. Nossa, Adalberto, mas você está querendo dizer que troca é evolução? Opa! Para quem só tomava, se ele aprendeu a trocar, ele evoluiu. Só para a gente não se julgar acima da média, 99% das relações humanas são caracterizadas pelo ato da troca, inclusive no centro espírita. Inclusive. Digamos que no centro espírita nós subimos um pouco o nível da troca, mas ainda há troca. Porque nós esperamos alguma coisa daquele a quem nós oferecemos. Uma resposta positiva aos nossos anseios. Então há troca. Por isso que Emmanuel diz assim: faz o bem e passa. E ninguém entendeu o que significava. Passa, acabou. É só fazer o bem e não esperar mais nada de ninguém. Por isso que nós efetivamente não fazemos caridade. Nós fazemos exercícios para a caridade um dia, que deve estar meio longe ainda, dado o egoísmo que alimentamos. No segundo momento, no segundo nível de consciência, o ato é o ato de trocar. Quando o sujeito evolui mais, aí ele vai para o terceiro nível das relações humanas, que é caracterizado pelo ato de doar. Pronto. E aí, quem consegue vivenciar essa coisa hoje na Terra, dá para contar numa das mãos do presidente Lula, na que tem 4 dedos e vai sobrar dedo. Vai sobrar dedo. Porque nós não conseguimos doar. Porque doar é doar. Estou esperando nada. Caridade é doação. Por isso que nós fazemos na Casa Espírita exercício de caridade. Ainda não conseguimos fazer a caridade pura e simples, na sua expressão cristã. Mas é um honroso exercício de caridade, para que um dia nós cheguemos ao terceiro nível das relações humanas. Quando falamos da amizade, nós estamos falando de um trabalho progressivo, porque tudo é progresso, gente. As relações evoluem, o mundo evolui, tudo evolui. Então nós começamos e vamos nos encontrar num desses níveis. Obviamente, quando estamos ligados a alguém afim, nós conseguimos ter mais momentos de doação. Nós não somos só doação, nem com os amigos. Não somos. Mas quando a alma é afim, nós conseguimos ter mais momentos de doação. Tanto que sentimos prazer. Prazer espiritual. Né? Na doação. Então essa é a trajetória, né? Da criatura. E falando disso, nós lembramos que existe um momento no Evangelho belíssimo e que passou também desapercebido pela cristandade, dada
a importância e ao símbolo que representa para isso que estamos falando. Os espíritos amigos que nos assistem nos mostraram isso com riqueza de detalhes e nós ficamos observando mais uma vez a grandiosidade do Mestre. Estava Jesus prestes ao momento da crucificação com um grupo de apóstolos. Judas vinha com um pelotão de soldados, a mando dos fariseus. Jesus estava ali, com Pedro, os apóstolos. Judas se aproximava e havia combinado que a quem aquele beijasse seria Jesus, para não haver complicações. Quando chegou bem próximo de Jesus, Jesus olhou nos olhos de Judas e disse: alguém se lembra o que ele disse? Nós estávamos lá, já esqueceram? Jesus olhou nos olhos de Judas e disse: amigo, a que vens? Isso é um dos maiores símbolos das relações humanas que Jesus oferece no Evangelho. Porque anteriormente João assinala que o Mestre disse com suas palavras: não há maior amor do que aquele que dá vida pelo amigo. E como Jesus chamou Judas? Amigo, sabendo que ele iria traí-lo. Ele oferece àquele que iria traí-lo e entregá-lo um maior título, segundo a sua própria concepção, de relação humana, no amor, no afeto. Amigo, a que vens? Obviamente isso é um direcionamento para nós, porque Judas, no momento, se transfigurava como inimigo, não para o Mestre, mas em si, na sua atitude, era uma atitude de um inimigo. E ele faz o máximo para ele, chamando de amigo. E aí nós ficamos pensando assim: meu Deus, se nessa evolução humana eu vou aprender nas relações, a tomar, depois eu vou evoluir um pouco, eu vou trocar, e aí quando eu estiver no ápice da minha relação, em momentos ou inteiramente, quando mais evoluído, eu estarei doando. Então doar é o ápice da relação com os amigos. Doar, né? Doar é o ápice da relação com os amigos. Bom, se doar é o ápice com os amigos, o que é que nós vamos arrumar com os nossos inimigos? Mesmo no nível de consciência em que estivermos. Vai ter que ser algo superior a doar, não é? Porque senão nós não vamos resolver o nosso problema. O que será algo superior a doar? Será que é doar ao quadrado? Será que é doar ao cubo, a 16ª potência? O que eu vou ter que arrumar? Eu vou ter que fazer algo melhor do que doar, mais intenso, vai exigir mais de mim. Eu vou ter perdoar. Eu terei que perdoar. E é tão interessante esse vocábulo, porque todas as vezes que eu acrescento esse prefixo per antes dessa palavra ou de outra palavra, eu estou querendo dizer o seguinte: fazer aquilo de maneira perfeita. Por exemplo, gente, nós vamos tomar passe e eu vou pedir para vocês perfilar. O que é perfilar? Fazer uma fila de maneira perfeita. Perfilar é fazer uma fila de maneira perfeita. Portanto, perdoar é o quê? Doar de maneira perfeita. Perdoar é doar de maneira perfeita. E é de maneira perfeita porque eu estou fazendo isso em relação ao meu inimigo e não ao meu amigo. Nesse particular, nós voltamos sempre a Jesus, não a outro. No alto do madeiro infamante, quando a humanidade havia decretado a sua morte, eis que o Mestre olha para a turba de ignorantes e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem.
Então, em nossas relações, seguramente, vamos ter que caminhar muito, vamos ter que subir muito, mas o mais importante disso tudo é que nós comecemos com uma perspectiva mais transparente de nós mesmos. Porque o guarda-roupa da ilusão guarda muitas roupas que nós já usamos, muitas máscaras que nós já participamos do baile de máscaras das reencarnações. É preciso fechar o guarda-roupa da ilusão e começar a apresentar-se tal qual se é. Porque disse o mestre Nazareno: em verdade eu vos digo que as prostitutas e os publicanos entrarão primeiro no reino dos céus do que vós, fariseus. Sabe por quê? Porque o farisaísmo era a essência da hipocrisia, as máscaras sobre máscaras sobre máscaras. E a prostituta e o publicano simplesmente eram o que eram, sem máscaras. Ao chegar no mundo espiritual, obviamente iriam sofrer o arrependimento das suas atitudes, sem máscaras. E o hipócrita sofre porque se revolta contra Deus, imaginando que merecia algo melhor. Portanto, persiste muito mais no erro e no mal. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Obrigado.